7 minutos. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Muito bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Band Vale FM, seja você que está ouvindo, né, na rádio 102,9, ou também pelo YouTube, né, Band Vale FM, né, youtube.com/Band Vale FM. Eu sou o Pedro Elias e hoje estou aqui na difícil missão de substituir Cláudio Nicolini. A gente sabe que no carnaval o Cláudio Nicolini aproveita bastante São Luís do Paraitinga. Mas hoje eu estou aqui também do lado de outra lenda, né? Antônio Carmo. Carmo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Uma honra aqui com você hoje, viu? Tudo bem? Bom dia para você, Dom Pedro Elias, o filho do Jorge com a Solange. O pessoal está de folga hoje, mas nós não, né? Estamos representando aí os trabalhadores e você aqui comigo pela vez primeira no bate-papo esportivo, a gente que já está há tanto tempo junto aí nos donos da bola, e você, grande São Paulino, vindo aqui hoje para nos trazer o seu conhecimento também. Seja bem-vindo. Vamos falar de esportes aqui, abraçando o Adilson Donizete, grande santista lá da Pirâmide Imóveis, está descansando na praia. O Santos ontem tirou a barriga da miséria, ganhou, bateu em beudo, né? Aquela coisa que a gente costuma dizer, Pedro Elias. Mas seja bem-vindo aqui, vamos falar das coisas do esporte, principalmente de São José, de Taubaté e, claro, do Paulistão, que chega agora à sua segunda fase. Com certeza, Antônio Carmo. Para falar a verdade para você, hoje deve ser a segunda-feira mais agitada do ano de 2026, pensando no esporte, né? Os campeonatos estaduais se definindo e também na Série A2 o São José e o Taubaté jogaram no final de semana e não tem como começar de outro jeito, né, Antônio Carlos? O São José embalou, agora parece que a pergunta já não é se vai se classificar, mas sim em que posição que o São José pode se classificar. Agora está na quarta colocação, né, com 17 pontos, venceu o Água Santa por 1-0 no último final de semana. E antes de falar um pouco dos números, né, toda essa parte burocrática, digamos assim, queria que você falasse sobre o jogo em si, né, Antônio Carmo? Vitória importante contra o adversário que estava muito bem na competição, né? Vitória do São José foi muito boa, disse no sábado até, viu, Pedro Elias, na transmissão da nossa rádio Parada dos Esportes, que foi uma vitória tão importante como aquela que o time houvera conquistado 3 dias antes sobre o 15 em Piracicaba, quando fez 3-0. Foi 1-0 só sobre o Água Santa, mas foi uma vitória muito importante. O Água Santa é um time muito cascudo, um time cheio de jogadores rodados, um time experiente, com dinheiro, com condições de brigar pelo acesso, entrou no campeonato com a pecha aí de favorito, um dos favoritos para brigar pelo acesso, e vem forte o Água Santa. São José fez um bom jogo, o jogo foi daquele estilo de A2, eu tenho aquela visão do campeonato, né, Pedro, que a gente comenta sempre aí. Na A2 é o seguinte, tem que ganhar, não importa como, dentro da honestidade, obviamente. É melhor não jogar bem e ganhar do que fazer um bom jogo e perder. São José fez um bom jogo, porque foi um jogo muito disputado. Água Santa conseguiu meter 2 bolas na trave no primeiro tempo com o Nicolas, aquele mesmo que foi ídolo da torcida do São José em 2023, 24, e o segundo tempo uma cabeçada lá do zagueiro numa cobrança de escanteio. São José fez seu gol logo no começo do segundo tempo, 4 minutos e meio, com Alan Stens, que é um meia, Pedro, que veio do Goiás, um canhoto, que joga como um meia armador mesmo, e fez um gol de meia, estando ali pela meia esquerda, recebendo uma bola recuada pelo Criciúma num contra-ataque e bateu bonito. No gol de quem? Do goleiro Vanderlei, aquele mesmo, Vanderlei do Santos, do Coritiba, do Vasco. Ele foi anunciado, né, dia 9 de fevereiro, Alan Stens, né, já chegou, já colocou a camisa e já fez gol. Ele entrou 15 minutos lá em Piracicaba, mostrou que sabe dominar a bola, que sabia jogar, e já foi colocado como titular, sinal de que o técnico entendeu que precisava de um jogador desse estilo aí, do Alan Stens. Primeiro tempo razoável, mas no segundo tempo fez o gol, armou 2 contra-ataques, parece que o São José arrumou mesmo um bom meio ali para ser o titular do time. Uma partida extremamente complicada, difícil. São José, depois do gol, segurou-se na defesa e garantiu uma vitória que o coloca
novamente na quarta colocação. E se você pegar aí a parte matemática do campeonato, Pedro Elias, 20 pontos garante uma classificação. Normalmente isso tem acontecido ao longo dos campeonatos. Então o São José está com 17 pontos, faltam 15 jogos, 15 pontos em 5 jogos que serão disputados, mais uma vitória e o São José carimba a sua passagem para a segunda fase. Tudo isso, o torcedor está falando e elogiando muito o trabalho do Jorge Castilho, né, Pedro Elias? Sem dúvida, pegou um time. Teve aí duas contratações que chegaram, o zagueiro Euler, que entrou como titular na zaga formada por 3 zagueiros, e o Alan Stenz. De resto, é o mesmo time que estava muito mal no campeonato, que em 5 jogos era um dos piores da competição, antes da saída do antigo técnico, e aí, com a chegada do Jorge Castilho, são 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Ele está invicto ainda. Ele fez 13 de 15 pontos possíveis, quase 100%. Uma participação extraordinária do técnico, que arrumou o time, muda o esquema, o padrão tático, muda jogadores e tem tido o retorno direto ali de dentro de campo dos seus jogadores. O sábado, por exemplo, ele só tinha um atacante, que é o Clecione. Os demais eram jogadores de meio campo, mas que chegavam para o ataque no esquema 3-5-2, muitas vezes ali num 3-4-3. Aí arrumou a casa e vai caminhando firme aí para buscar essa classificação. Chegada do Jorge Castilho, logicamente, deu ao São José uma condição bem melhor no campeonato. A gente já cansou de ver isso, né, Pedro? Em outros times, qualquer time do Brasil aí, o jogador às vezes está meio desanimado com o atual professor, com o atual técnico, e aí não consegue render, o outro está no banco, chega um novo técnico, novas ideias, nova maneira de jogar, uma conversa diferente, uma união do grupo, que é importante, sim, quando o grupo está bem fechado ali, o grupo está unido em torno de um objetivo. É difícil você ganhar de um time assim. E acho que é isso que aconteceu com o Jorge Castilho aí. Para a sorte do São José, chegou na hora certa, o São José se reinventa no campeonato, praticamente classificado, pensando já numa segunda fase. Não está garantido ainda não, mas do jeito que está jogando, principalmente. Olha as 3 vitórias seguidas aí. Clássico do Vale em Taubaté. 3-0 no 15 em Piracicaba, e agora 1-0 no Água Santa, terceiro colocado do campeonato. Convenhamos, são 3 vitórias bem convincentes. Até para corroborar o que você falou, Antônio Carlos, nesses 5 jogos, se a gente pegar um recorte do Jorge Castilho, desde quando ele chegou no São José, o Águia do Vale tem a melhor campanha da Série A2, ao lado do Ituano, né? Dos últimos 5 jogos, só o Ituano fez tanto ponto quanto o São José. O Ituano é o líder, talvez um dos grandes favoritos aí ao acesso. Ele marcou gol em todos os jogos também, né? Que dirigiu o São José. Tem um jogo que o São José não passou em branco com ele. E não tomou gols em 3 jogos também, né? Então tá mostrando força no ataque e também uma defesa sólida, né, Antônio Carlos? Exatamente por aí. Você falou do Ituano, é verdade. Líder do campeonato que ganhou. Daqui a pouco você vai passar os resultados aí, que ganhou da Ferroviária do 15 de Piracicaba. 15 que parece virou o fio aí, como gosta de dizer, Cláudio Nicolini, que Deus o proteja. O Ituano, o 15 teve uma queda gigantesca aí, depois de perder do São José e do Ituano, 2 derrotas seguidas em casa, acreditei que o time ia subir. Mas o Ituano tá igual o São José nesses últimos 5 jogos que você falou, né? O Ituano tá invicto, mas nos últimos 5 jogos, São José e Ituano com 4 vitórias e 1 empate. O Jorge Castilho seria líder do campeonato hoje, né? Se o time fosse Jorge Castilho. Agora, é lógico que ele pega o time aí para arrumar. Depois dessa chegada dele, o time cresceu bastante na competição. E o importante também, desse lado que você falou aí, Pedro Elias, do time que consegue fazer gols e não sofrer, na Série A2, se você tem um bom sistema defensivo, você larga na frente, você tem uma possibilidade melhor, e é isso que ele está fazendo. Você vê que agora ele joga com 3 zagueiros, colocou assim contra o 15 em Piracicaba, repetiu contra o Água Santa. Não sei se fará isso quarta-feira contra a Ferroviária. O torcedor da Águia às vezes está meio de carnaval aí, quarta-feira, depois da manhã, quarta-feira de cinzas, São José recebe a Ferroviária, vice-líder do campeonato. Quer dizer, o São José tem pego umas pedreiras agora, aquilo que a gente tinha falado lá atrás, depois do jogo contra o Taubaté, que viria uma sequência de jogos mais complicados. E o São José está saindo muito bem em cima desses jogos aí. Então, arrumou a defesa,
né, com 3 zagueiros, e esse Euler que chegou, 23 anos, jovem, entrou bem no time, junto com o João Ramos, que é o xerifão ali da defesa, e o time vai se acertando. Essas vitórias, além do mais, dão aquela confiança, né, Pedro, que é muito importante num campeonato, principalmente como da Série A2. Só para fechar a régua do São José, ô Antônio Carmo, eu lembro que no começo da competição você falava bastante comigo sobre o desempenho, né? Pô, o time do Marcelo Marelli não dava liga, se assistia o jogo, fazia um tempo bom para 5 tempos ruins. Hoje a gente pode falar que o São José vence e joga bem, é confiante, é um time confiável, Antônio Carmo. É esse lado aí que realmente eu penso, viu, Pedro? Da confiança que o time tem, e as vitórias vão deixando o time mais forte, o jogador vai se sentindo em condições melhores, né? E se o time não joga assim bem, com o Jorge Castilho, por exemplo, desde a estreia contra o São Bento, ele fez um bom primeiro tempo contra a Inter de Limeira e não ganhou, ficou no 1-1. Contra o Taubaté, que foi um primeiro tempo horroroso de ambos os times, e um segundo tempo cheio de alternativas, veio a vitória. Contra o 15, aí sim, foi um primeiro tempo, nota 10, um jogo de almanaque, 3-0 de contra-ataque, e uma vitória soberana. E contra o Água Santa, poderia ter dado empate, poderia ter o Água Santa vencido o jogo por 1-0. Sabe aquele jogo, Pedro, que você olha assim e fala, quem fizer um gol aqui ganha? O jogo estava desse jeito. Sim. Pouca chance de gol, por exemplo, quem fizer um gol aqui se fecha. Fosse o Água Santa que fizesse o gol, naquela bola do Nicolas no final do primeiro tempo, 1-0, acho que o jogo ficava 1-0 para o Água Santa, porque aí ia fechar Sim. Tudo ali, uma defesa boa também. Então, a gente tem visto daí o Água Santa que só sofreu 7 gols no campeonato, seria difícil de ser batido. Então foi um jogo muito equilibrado, mas o jogo de Série A2, e aí na Série A2, meu amigo, você tem que ter muito mais vontade que quando você joga na Série A1, quando você exige um pouquinho mais de qualidade técnica. A Série A2 é isso aí mesmo, é jogar para ganhar. É isso aí, Antônio Carmo. Agora, mudando de lado, né, falar agora do Antônio Carmo, Taubaté. O que acontece com o Taubaté, Antônio Carmo? É uma loucura. Eu acho que eu nunca vi um time jogar tantas partidas bem, é um filme repetido, digamos assim, mas não sei o que acontece, os deuses do futebol estão contra o Taubaté nessa temporada, porque eu estava assistindo o jogo, foram 9 chances claríssimas que o Taubaté criou, tá? Eu fiz até questão de contar, 3 bolas na trave, um gol que não foi gol ali do Maranhão, fora os 3 gols que o Taubaté fez, mas no final levou um gol aos 49, quase 50 do segundo tempo. Acho que até depois dos 50, inclusive. Jogou muito melhor que o Monte Azul, mas futebol é bola na rede, né, Antônio Carmo? O Taubaté precisa escapar 2 pontos que podem ser fundamentais lá na frente, né? 3-3. É isso que você falou, de bola na rede. É o que eu digo sempre no meu modo de entender. Faço uma comparação aí. São José, digamos que não tenha jogado bem, não é isso, mas ganhou do Água Santa. Mesmo que não tivesse jogado bem, ele fez uma partida normal, uma partida equilibrada. Já o Taubaté jogou bem e não ganhou. O Taubaté reclama da arbitragem, reclama de uma série de coisas. Tem os seus erros, o Fael Júnior, bom, você que é o nosso setorista lá, acompanha mais de perto o Taubaté do que eu, está sempre presente lá, tem acompanhado os jogos todos para nós. Você viu lá o Fael falando, né, que podia ter sido, o Taubaté fez 3, podia ter feito 6, 7, e você corroborou com isso aí, dessas chances perdidas. Então, eu vi assim, são detalhes que você separa, no meu modo de entender. Não tem, como você falar, não, a arbitragem, ela interferiu, mas tudo bem, a culpa é nossa. Quando a arbitragem interfere, a culpa não é só sua. Então, os lances que o Taubaté reclama, o gol do Maranhão, para mim a bola entrou. O problema é que a gente só tem aquela câmera ali de cima, câmera única, fixada, você não tem ideia. Se tivesse uma câmera lateral, mas as transmissões da TV Federação são bem simples, lembra a TV Cultura dos anos 70, né? É uma câmera só ali em cima e nada mais. Então você não consegue saber se a bola entrou, mas pelo jeito do lance, você vai ver pela experiência que a gente tem no futebol, Pedro, você nota assim a reação do jogador. Aquela bola para mim entrou. Outra coisa que o Taubaté reclama, do pênalti feito, foi o Wesley Fraga que fez o pênalti, não lembro quem foi que fez o pênalti ali. No segundo foi tempo. O Ariel. Pra mim, o Ariel, para mim foi pênalti. Porque você vê que não há tanta reclamação dos jogadores do Taubaté. Eles reclamam mais entre eles. Então, para mim, o pênalti, meio mandrake, o lance do Lamar, o juiz estava muito perto.
O juiz estava a 2 metros do lance e ele viu bem. Eu vi o pessoal reclamando do segundo gol do Monte Azul, que o zagueiro estaria em posição irregular, mas eu achei que não, viu, Carlos? Depois vendo o replay assim, então é difícil, né? Então vamos lá. Esse lance, sabe por quê? Quem está impedido é outro jogador. A bola vem na cabeçada do escanteio, o zagueiro está aqui, o atacante está aqui, mas não participa, mas é o zagueiro que vem e cabeceia. Então não está impedido. Isso. Ali foi correta a marcação, é só o torcedor taubatiano olhar o replay, parar a câmera ali e ver, para o vídeo, que ele vai ver que é o zagueiro. Se fosse o atacante que está um pouquinho mais para frente, Pedro, que cabecear, estava impedido. Mas ele fica aqui, vem o zagueiro e cabeceia, o zagueiro não estava impedido. O pênalti, para mim, então, repito, acho que houve. Pela reação dos jogadores lá da câmera de cima também, você não tem uma imagem clara. Mas pela presença do árbitro, a não ser que ele estivesse com muita má vontade mesmo contra o Taubaté e quisesse apitar tudo contra o Taubaté. E aí, para sorte do Taubaté, o Adilson Júnior pegou também aquele pênalti que eu e você poderíamos estar ali. O cara vai bater a meia altura no canto esquerdo, é que todo goleiro quer, né? Aquela bolinha fraca, meia altura do lado, mas aí é menos. Horroroso o zagueiro, mas o cobrador do pênalti, mas mérito do goleiro que estava lá, esperou a cobrança, fez a defesa. Opa, peraí, tá 3-2, vamos segurar. E um pouco antes tinha tido a expulsão do Eduardo Diniz, aí sim. Uma irresponsabilidade, né? Jogador veterano, irresponsabilidade, né? Ele entrou, né? Na lateral direita, no lugar do Mica, que saiu, jogou o Ítalo na lateral esquerda, novo titular, eu acho que tem que ser ele, joga mais do que o Eduardo Diniz, veterano, 36 anos, não pode fazer aquilo, cai os dois jogadores, ele chuta o jogador, também não dá para ver claramente, assim, pela única câmera da televisão, o que aconteceu. O árbitro do lado ali o expulsou e também ninguém reclamou. Isso também foi fatal, 3-2, chegando em casa, o adversário chegando. Sem falar nos gols perdidos pelo Taubaté, aquela bola do Bernardo Rosa no segundo tempo, linda, né, que ele encobre o goleiro, ela bate no travessão, se entra, seria um golaço, merecia. Sim. O Bernardo Rosa que jogou praticamente como um segundo volante, o Fael colocou o time bem mais adiantado, teve bola do Maranhão, bola do Macário, bola do Romarinho, aliás, o Fael acho que achou esse ataque aí, né, o Maranhão, Macário e Romarinho, fazendo um primeiro tempo, foi muito bom deles. 2 gols do Macário, 1 gol do Romarinho, Maranhão trabalhando muito, chances perdidas, 3 gols marcados. E quando se vai para o intervalo, Pedro Elias, ganhando por 3-1, você não pode dar essa moleza toda. Aí é isso que se fala, bom, teve os erros, pode ter erro de arbitragem, mas o Taubaté também não pode dar essa moleza toda. Você vira o jogo ganhando por 3-1, vamos fazer o 4º gol, acabou, tá certo? Não, com 2 minutos já toma um gol. Do jogador do Monte Azul, que pega a bola pela direita, corta pela esquerda, leva todo mundo e acerta um chutaço para fazer 3-2. Aí, para terminar, reclama o Taubaté que houve falta no Romarinho no lance do 3º gol do Monte Azul. E aí, sabe por quê? Quem faz o gol é o zagueiro, que faz a falta ali. Tanto é que ele põe a perna, o Romarinho cai, o árbitro manda seguir, e ele já está virando para voltar para marcar, porque acho que ele entendeu, eu fiz a falta. Quando ele olha, o juiz mandou seguir, aí ele vai embora para o ataque também. E é ele que recebe a bola na entrada da área, e num chute maravilhoso, coloca a bola no ângulo. Esse é o lance que eu acho que das reclamações do Taubaté. O gol do Maranhão, para mim a bola entrou, e o lance, mas é um lance de mal. O Bandeira está ali na linha para isso também, aquele zoiudo lá, né? Se ele não vê que a bola entrou ali, ele tem que estar bem colocado. E esse lance do 3º gol, realmente, pela atitude do zagueiro, do Monte Azul, que estica a perna, o Romarinho cai, e o árbitro manda seguir, o zagueiro já vira, a impressão que dá é que ele falou, fiz a falta, aí ele vê que ele não, opa, seguiu o jogo, ele vai para o ataque também buscar a bola. Bom, tem erros e tem o Taubaté se complicando. O Fael Júnior tentou amenizar no fim, na sua entrevista coletiva, dizendo o seguinte, vamos fazer o seguinte, faz de conta que nós empatamos em Votuporanga e ganhamos aqui. Para o empate não ficar tão amargo, mas é aquilo que a gente comentou nos donos da bola, Pedro. De nada adiantaria para o Taubaté ganhar em Votuporanga e tropeçar em casa, como não adiantou. Se ele tivesse vencido em casa, e era obrigação, você sai e consegue uma grande vitória em Votuporanga, aí, se tivesse vencido em casa, estava com 10 pontos, ele já tinha passado o Monte Azul, ele estaria na 13ª colocação, coladinho no Linense, já pensando um pouquinho mais acima na tabela. Esse empate foi muito ruim, deixa o Taubaté ainda colado com o Grêmio Prudente. O Taubaté tem 8 pontos, o Grêmio Prudente tem 7, o Grêmio Prudente que é também um time lamentável no campeonato, não ganha de ninguém, né, perdeu do Santo André, mas o Taubaté não pode se dar o luxo, não.
consegue uma vitória dificílima em Votuporanga e entrega tudo fora, joga fora nesse empate sábado. E olha, com requintes de crueldade, né? Tomou um empate aos 52 do segundo tempo, 3-3, depois de abrir 3-1, do goleiro pegar pênalti, de perder gol atrás de gol, um resultado dolorido. Que você falou, para uma pessoa otimista, né, que vê o copo meio cheio, o Taubaté abriu um ponto da zona de rebaixamento, porque é a sorte, como você falou, o Grêmio Prudente não ganha de ninguém, então tem 8 pontos, o Grêmio Prudente com 7, e o São Bento acho que já pode meio que dar como virtual rebaixado, tá lá atrás, já não consegue ganhar de ninguém. Então é isso, agora é focar nos próximos jogos, e lembrando que o Taubaté ainda joga contra o Grêmio Prudente e também contra o São Bento, né, talvez seja esse o grande pulo do gato do Taubaté nessa Série 2, né. Então, para fechar, Antônio Carlos, agora falando sobre o Paulistão, pode falar. Não, só para dizer, os 2 últimos jogos do Taubaté, 14ª rodada, São Bento em Sorocaba, 15ª rodada, Grêmio Prudente no Joaquinzão. Fosse hoje, né? Fosse hoje, por exemplo, aí o Taubaté ganhando do São Bento em Sorocaba, se o Grêmio Prudente tropeçasse, o Taubaté já ia para a última rodada eliminado, tranquilo, sem correr o risco de rebaixamento, jogando contra o Grêmio Prudente amistosamente. Mas se continuar nesse ritmo aí, esse último jogo contra o Grêmio Prudente pode ser o jogo da morte, né? De 2 times brigando para não cair. Mas ainda até chegar lá, faltam mais 4 jogos, vamos ver o que o Taubaté faz, é jogo a jogo, e o próximo jogo é quarta-feira, depois de amanhã. O Taubaté volta a jogar no Joaquinzão e recebe o Santo André às 8 da noite. Não tem como, cada jogo é uma decisão, é jogo para ganhar, se não quiser ficar aí sofrendo até o final. Ganhando do Santo André, dá uma respirada e depois vai vendo os demais resultados, aquilo tudo que está acontecendo. Mas tem que ganhar, né, Pedro? Não é possível. O Taubaté realmente, você tem acompanhado bem, falou da infelicidade, culpa de arbitragem, né? O Taubaté deixou 2 pontos em Sertãozinho por culpa do árbitro, 1 ponto na Rua Javari por culpa do árbitro, lá em Limeira era para ter ganho, tomou um gol no último minuto, aí é culpa da defesa, né? Contra São José poderia ter empatado, o goleiro falha, nisso aí tudo você já coloca uns 5, 6 pontos, o time poderia estar tranquilamente com 14, 15 pontos. O futebol é assim, o futebol é duro, é cruel, o futebol, meu amigo, é complicado, você tem que tomar cuidado, por isso acontecem essas coisas aí. Taubaté tem problemas, o time não é ruim, a gente tem visto, faz boas partidas, mas não consegue ganhar. É isso daí, Antônio Carmo. Nosso tempo já passou, foi curto, mas falamos bastante do São José, do Taubaté, passamos a régua aqui na Série A2. Só para não dizer que não falamos nada, na Série A1, todos os grandes passaram, né? O São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. E provavelmente passem para a semifinal, né, Antônio Carmo? Obrigado por estar aqui com a gente. Valeu mesmo, um grande prazer. Estou aqui com você até quarta-feira, viu? Estaremos juntos. Só para fechar, então, esse negócio da Série A1 aí, o Pedro Elias, ontem, quem acabou se dando bem com o empate foi o Palmeiras, né? Ficou em segundo lugar, num jogo em que ele poderia... O placar do jogo, Palmeiras e Guarani, ontem foi muito movimentado, foi 1-1, e o placar moral do jogo, 5-2 para o Palmeiras. O Palmeiras perdeu mais gol do que o Taubaté, chutou 30 bolas no gol do Guarani, né? E o Guarani chegou também lá no gol do Palmeiras, que estava ganhando de 1-0, né? São Paulo fez a parte dele, ganhando da Ponte Preta já rebaixado, sem nenhuma vitória, 2-1. O Santos pegou o Velo Clube, falou, Velo, você vai pagar pelo que não fez. Sapecou 6-0 no Velo, podia ser 8, 9, 10, né? Não é assim também, né? Porque o Adilson Monteiro, nosso amigo, já falou, pintou o campeão, Adilson Donizete, pintou o campeão. Cláudio Nicolini, então, está festejando. Não é assim, espere um pouquinho, né? Corinthians ganhou do São Bernardo. Aí você falou dos jogos que ficam, falei do Palmeiras, porque dos 4 grandes, eles não vão se enfrentar agora, deu certo a tabela, cada um vai para um lado, o Palmeiras é que, né, pegou a molezinha, pega o Capivariano em casa, só que tem um detalhe, se tropeçar contra o Capivariano, não precisa mais continuar o ano não, pode parar, né, não tem cabimento. Agora o Santos terá pedreira contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte, São Paulo muita pedreira contra o Red Bull em Bragança Paulista, e o Corinthians uma pedreirinha contra a Portuguesa no Canindé, né? Então eu não sei se passam os 4 não, viu, Pedro? Vamos aguardar aí pra gente ver, tá bom? Valeu, Antônio, muito obrigado, sempre um prazer. Amanhã a gente volta com o bate-papo esportivo aqui no Jornal Primeira Hora. Dom Pedro Elias, o nosso príncipe regente da reportagem da Band Vale. Abraço a você, Pedro, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, hein, gente? Meio-dia estaremos juntos nos Donos da Bola. Até lá.
Agora 8 horas e 42 minutos, vamos para as atualizações das rodovias e